Shalom, meus queridos, que o Eterno abençoe a todos vocês mais uma vez, em nome de Yeshua HaMashiach. Esta é a página @fabio73 book e nós vamos iniciar hoje mais uma live com o nosso querido e amado irmão Moré Gleidson Ferreira. Acho que vocês já me conhecem, meu nome é Moré Fábio Pires e nós temos aqui o nosso trabalho dentro dessa página aqui do Instagram, e nós desenvolvemos todos os domingos a partir das 10 horas da manhã uma live importante com assuntos determinados e assuntos variados com o Moré Gleidson Ferreira, lá da Beit Netzer Efraim, lá de São Paulo, que nós estamos falando do estado de Goiás. Agradecemos a participação de todos aqueles que estão conosco aqui, e o nosso assunto a ser tratado será um assunto muitíssimo especial. Eu vou deixar o Moré Gleidson, que vai tratar desse assunto, desse tema. Antes disso, a gente quer deixar claro que temos trabalhos também que acontecem às segundas, quartas e sextas no canal Fábio Pires, lá no YouTube. E esses trabalhos, eles tem também assuntos determinados. Nós fazemos esses trabalhos em formato de podcast, que podcast é um formato mais de web radio, né? E formato digital, como se fosse um programa de rádio, na verdade. Nós não temos uma rádio ainda. Quem sabe o Eterno vai nos abençoar para que a gente possa ter uma rádio digital, né? Existe um custo para isso também, obviamente. Mas nós estamos muito contentes com relação ao trabalho que está acontecendo desde o dia 13 de julho, que nós estamos com esse trabalho. Então nós vamos amanhã para a mensagem número 41, já foram 40 mensagens, aliás, já foram 41 mensagens, porque nós tivemos a mensagem de abertura, depois a mensagem número 1, tá, irmãos? Então vocês podem acompanhar conosco. Podcast do canal Fábio Pires, nós estamos deixando vários assuntos muitíssimo interessantes, sempre voltados para o resgate às raízes hebraicas da Emuná, da fé. O Moré Gleidson já está aqui, ele já vai entrar. Meu querido e amado Moré Gleidson, mas antes nós vamos deixar ainda mais algumas aqui para deixar vocês inteirados sobre os trabalhos que nós desenvolvemos. Vamos aguardar o meu querido e amado irmão Gleidson Ferreira, mais conhecido também no seu nome hebraico como Hatikva Abraham. Lá ele que é Moré, porque também não dizer, não Rosh, é um líder, né, da congregação Beit Netzer Efraim, lá de São Paulo. E o nosso assunto hoje é um assunto muitíssimo especial, um assunto... Eu acho que todos os assuntos que nós trazemos aqui são assuntos especiais. Quando a gente trabalha assim, em parceria, o assunto flui mais, né? Porque ele faz um comentário, na verdade o foco é ele, nos comentários dele, depois ele passa para nós e a gente vai fazendo alguns comentários em cima daquilo que foi colocado, daquilo que foi falado. E muitas pessoas estão fazendo lives assim, em tempos de pandemia, inclusive. E eu quero deixar claro, irmãos, de que amanhã, inclusive também no canal Fábio Pires, às 21 horas, nós vamos falar sobre o papel da mulher nas Escrituras. Mais uma live com o Moré, Marlon Ricardo, lá de Pernambuco, né, de Recife, na verdade. Ele fez as duas primeiras partes do trabalho, o papel do homem nas Escrituras. Depois eu continuei com mais 3 partes, fizemos em 5 partes. Mas amanhã nós vamos iniciar esse trabalho muito importante, o papel da mulher nas Escrituras. Então acompanhem conosco, lá no canal Fábio Pires, às 21 horas. Um trabalho muito, muito interessante, porque, na verdade, tanto eu quanto o Marlon, a gente já vem, né, realizando esse trabalho há um bom tempo. E o trabalho de amanhã, irmãos, vai ser um trabalho muito delicado, muito sensível, né? Nós já estamos orando e pedindo ao Eterno para que nos abençoe nesse sentido, para que a gente não fale nenhum exagero, para que a gente também não desagrade principalmente as mulheres, mas vai haver temas lá que realmente, como nós mexemos nas feridas dos homens, nós vamos mexer nas feridas das mulheres também, tá?
e sabemos que a sociedade está distópica, a sociedade ela está caótica, na verdade, porque nós estamos vivendo aí, sim, os últimos dias, nós estamos vivendo, sim, para aqueles que queiram aceitar ou não, mediante todas as realizações proféticas, inclusive marcadas no livro de Ezequiel, Daniel, marcadas também no livro de Apocalipse. Isso está acontecendo bem debaixo dos nossos olhos. Nós estamos vivendo o período chamado período das dores, do qual Yeshua, se você quiser acompanhar melhor nas citações proféticas, lá em Mateus, capítulo 16 e capítulo 24, em Lucas também, se não me engano, se me falha a memória, capítulo 24. Então, nós não temos como escapar, irmãos. Este é o grande ponto. O Moré Gleison Ferreira está com um pequeno problema para entrar. Já fiz a chamada para ele, não sei o que está acontecendo, mas acho que ele vai vir já já. Enquanto isso, nós vamos comentando, vamos falando dos nossos trabalhos. Então, fizemos esse trabalho nos dias 21/9 e 5/10, lá no canal Fábio Pires, e está tudo gravado, você pode também acompanhar. E por que nós fizemos esse tipo de trabalho sobre o papel do homem nas escrituras, por exemplo, e depois agora o papel das mulheres nas escrituras? Porque nós temos, na verdade, um compromisso de restauração plena, total. E quem vos fala aqui não é perfeito não, tá, irmãos? Eu, como homem, também estou inserido nesse papel da restauração. Isso é muitíssimo importante. Então, quanto mais mensagens que nós passamos, né? Quanto mais... vamos lá, o Moré Gleidson está aqui. Moré Gleidson, querido, você precisa fazer a solicitação, tá? Não sou eu, tá bom, meu irmão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, só um momentinho. Ah, sim, eu vou já colocar ele aqui para entrar conosco. Ele fez a solicitação, vamos ver se vai entrar. Adicionar. Opa, agora sim. Acho que ele tentou entrar, não conseguiu, agora eu faço a adição, né? Vamos lá. Então, o tema. Pronto. Ô, meu querido, Shalom, pensei que você tivesse tido um problema técnico aí grave. Pensei, puxa vida, ficarei sozinho aqui hoje, mas não foi. Bendito seja o Eterno que nos concede a tua presença aqui, viu, meu irmão? Shalom, Boker Tov, como é que você está? Faça as tuas considerações iniciais, fique à vontade, meu irmão. Shalom, o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua Mashiach. Bem, hoje o assunto aqui ele é bastante extenso, tá? Só para deixar bem claro aí, porque haverá, eu acho, se o Moré Fábio Pires permitir, né, possa ser que existe uma outra, porque é muito extenso o assunto e é muito honroso mesmo. Isso cabe para os nossos dias hoje, ouvir o que realmente as escrituras vão transparecer aqui para nós. Muito bem, muito bem. Está cortando um pouquinho, estamos com algumas falhas. Lembrando que esse trabalho é a primeira parte. Falo eu ou falo você o tema de hoje, meu querido irmão? Pode falar. O tema de hoje é as duas casas de Israel. Um dos assuntos tabus no Brasil, né? Porque existe aí um grande ministério que acha que esse assunto não existe, que esse assunto não é da maneira como as pessoas falam, que o Moré Gleidson vai explicar agora aqui. Respeitamos as opiniões bem opostas, mas não é isso que as escrituras e inclusive o que a Brit Hadashah nos diz, segundo as próprias palavras de Mashiach. O Gleidson vai comentar sobre isso. Voltando então, irmãos, repetindo, amanhã às 21 horas no canal Fábio Pires, o papel da mulher nas escrituras. Isso vai ser muito importante para que as irmãs, as mulheres, possam, em fazendo techuvá, também retornarem no sentido de papel escritural bíblico, não papel escritural que o feminismo colocou as mulheres a partir do final dos anos 50, na revolução sexual, revolução dos costumes dos anos 60 e também na revolução da pílula anticoncepcional e da famosa produção independente dos anos 70 e dos anos 80. Não é este o papel da mulher. Se a mulher quer servir ao Eterno e tem realmente um compromisso, ela precisa parar, fazer um retorno, fazer tchuvá e voltar naquele aspecto, ainda que o mundo tenha mudado, ainda que exista algumas pessoas pensam, mas o mundo hoje está muito diferente, existe tecnologia, o pensamento das pessoas é diferente, não importa, isso é um problema das pessoas, o que importa é o que diz a palavra do Eterno, e nós estamos pautando esse trabalho, eu e o Moré Gleison, da mesma forma, não adianta, não importa se hoje a gente usa
a camiseta polo, se as pessoas usam óculos, que lá os nossos antigos não usavam, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de mentalidade. A mentalidade precisa permanecer. E é isso que nós queremos de uma fração mínima. Nós não somos, quem somos nós para fazer isso? Não somos grandes teólogos, não é? Não temos grandes congregações, não temos sinagogas, não somos teólogos de movimentos reformistas que falam por todo o Brasil e são reconhecidos no exterior. Nós somos pequenos demais, irmãos. Mas nós temos mensagens que podem, inclusive, impactar a tua vida. Bom, Gleidson, nós vamos passar então para a introdução. Eu acho que esse assunto é um assunto assim, meu irmão, tão importante, porque eu comecei a minha techuvá lá em 2011, 2012, através desse assunto. O assunto, o retorno dos efraimitas, que no hebraico, retorno, ou também o retorno das tribos de Israel, Israel do Norte, o retorno dos goim, que no hebraico significa dispersos em primeiro lugar, não exatamente gentios. A palavra gentios foi adaptada no Gentiles, no inglês, por exemplo, isso foi adaptado para nós. Mas quem são esses goim? É isso que o meu amado irmão vai falar. Fique à vontade, meu querido. A pauta é tua agora. Uma pauta responsável e brava essa, viu? Que Eterno te abençoe. Beshem Yeshua HaMashiach. Eu fiz um vídeo que fala a respeito das duas casas de Israel, né, das tribos dispersas. E eu abordei ali algumas coisas que, para quem entende as Escrituras, vai conhecer exatamente. Agora, quem não entende, quem não estuda as Escrituras, quem não compreende as profecias, infelizmente fica flutuando aí nas nuvens. Bem, antes de mais nada, nós vamos falar o que aconteceu no início. No início. Vejam só, todos nós sabemos, eu acredito que sim, todos nós sabemos que Yaakov, que é Jacó, ele é o pai de Israel, ou seja, ele é Israel, né? Porém, ele teve 12 filhos. 12 filhos. Esses filhos deles, o mais velho era Rubens, o primogênito. Então, ele já estava idoso. Todos nós sabemos, que se você não sabe, você vai saber agora. Todos nós sabemos que o Eterno o chamou. E aí, nós sabemos também que ele teve uma revelação do Eterno. Naquele momento onde ele encostou a cabeça sobre a pedra, ele teve uma revelação, um sonho. O Eterno falou com ele. E foi ali momento sublime. E no final ele diz, aqui realmente é a casa do Eterno. Ou seja, era um portal ali. Ali é um portal. Um portal onde o céu se abria e ali desciam os anjos e subiu naquela escada. Bem, por que Jacó foi para lá? Porque o seu pai, ou o seu avô, Avraham Avinu, nosso pai Abraão, a qual gerou Isaac, Isaac gerou Jacó e Esav, para que todos entendam. E Jacó tinha a mentalidade do seu avô, porque seu avô percorreu toda a terra e ele foi levar Isaac para sacrificar naquele lugar. Então ele, com medo do seu irmão que estava perseguindo ele, queria matá-lo, ele disse, eu vou buscar refúgio aonde meu avô foi sacrificar Isaac, meu pai. E ele foi para lá e dormiu. E aí o que ele tinha de valor, ele derramou o azeite e consagrou aquele lugar. Bem, ele já está idoso, já está se chegando o dia de sua morte. E o mais engraçado é que a Paraxá, que logo logo nós vamos ler, Vayerri, significa e viveu. Só que a Paraxá fala das bênçãos e fala da sua morte. E por que ele viveu? Estranho isso, a Paraxá dá ênfase de Vayerri, que significa e viveu.
Se ele morreu, a Paraxá está dizendo que ele morreu. Como que ele viveu? Então, a Torá, de forma sublime, às entrelinhas, está dizendo que há um mistério aqui. Há um mistério. Porque, como disse Yeshua, todos que morrem para o eterno estão vivos. O eterno não é Deus de mortos, ele é Deus de vivos. Ok? Então vamos olhar para o mistério. O mistério é o seguinte, eu vou dar uma de pentecostal das igrejas. Não tem como não rir, meu irmão. Você provoca aqui o humor, isso é muito bom também nas lives, viu? Baruch Hashem. Então vamos lá. Reuve é o filho mais velho, todos estão adultos, e aí Iosef recebe um mensageiro e diz, olha, seu pai já está com um pé na cova, vai lá, né, para visitá-lo, tal. E ele foi e levou seus filhos. Iosef, ele casou-se com uma filha de Faraó. Iosef, José casou-se, ele era governador, todo mundo lembra daquilo, foi vendido pelos seus irmãos, e aí ele foi governador e ele casou-se com a filha de Potifera, de Potifar, esqueci o nome dela. Então ali já tem uma disseminação idólatra. Olha o mistério. Como diz Carioca, o mistério. Então veja só, ele levou seus filhos e Jacó falou, ao ver Iosef que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, Jacó falou, vem cá, deixa eu abençoar os meninos. Deixa eu abençoar os meninos. Aí Iosef ficou assim, mas tem que ser abençoado Reuve já está quase 30 anos aí. Ele é o primogênito. Mas tudo bem. Aí chegou lá, aí Jacó falou, peraí. Trocou as mãos. Efraim estava aqui e Manassés aqui, não é isso? Menashe aqui, exato. Menashe, exato. Efraim é o mais novo. E Menassé é o primogênito de Yosef. Então ele trocou a mão ao mistério. Que seu pai punha a mão direita sobre a cabeça de Efraim, isso desagradou ele. Ele ficou, é estranho, primogênito é o Manassé. E ele ergueu a mão do pai para tirá-lo de sobre a cabeça de Efraim. Falou, não, meu pai, não é isso não. Não é isso não, está errado. E Yosef disse ao pai, não, faça assim, meu pai, pois este é o primogênito, põe a mão direita sobre a cabeça dele. No entanto, seu pai recusou-se e disse, sei disso, meu filho. Sei disso, meu filho. Meu filho, eu sei, ele é maior que ele. E seus descendentes se tornarão em muitas nações. Então acrescentou-lhe esta bênção nesse dia, Israel falará a respeito de vocês em suas bênçãos, quando disseram que Deus os faça semelhante a Efraim e Manassés. Assim ele colocou Efraim à frente de Manassés. Israel disse a Yosef, veja que eu estou à beira da morte, mas Deus estará com vocês e os levará de volta à terra de seus ancestrais. Além disso, dou a você um Shequem, talho, beira, parte de Shequem, a mais que seus irmãos. Eu computarei do Emori com a minha espada e arco. Aí ele vai, depois que ele abençoa Efraim, aí ele vai abençoar Reuven, né? Aí ele vai abençoar Shimon, aí ele vai abençoar Yehudá, e uma coisa que ele fala que o cetro jamais sairá de Yehudá, mostrando que haveria um rei descendente de Yehudá, ok? Então, como que pode ele abençoar Efraim? Como que pode ele abençoar Efraim? Com certeza,
o Eterno já revelou ele. A ele que Efraim iria se misturar em outras nações e também iria ser disperso. Vamos lá. Diz o seguinte: o primeiro rei de Israel foi Shaul, cujo governo compreendeu aos anos de 1050 a 1010, antes da Era Comum, antes de Cristo. Posteriormente assumiu o trono de Davi, que reinou entre os anos de 1010 a 970 a.C. Então, nós temos um primeiro rei que foi erigido por homens, não foi escolhido pelo Eterno. Ok? Aí nós temos que entender o seguinte: Israel, eu sempre disse, Israel, eles sempre provocaram o Eterno, sempre cometeram iniquidades, idolatria, prostituição. Eu costumo dizer que 90% da vida de todo o povo de Israel, em toda a sua trajetória escritural, pecou. 10% eles viveram durante algum tempo com um verdadeiro rei, a qual foi Davi, com o qual foi Shilomon. Mesmo assim, Shilomon, ele pecou, ele fez o que era errado, veio os pecados, veio a justiça do Eterno sobre Israel, todos nós sabemos. Então, Israel, todo esse contexto, ele veio pecando. Agora tem um assunto bastante interessante, que é o seguinte. Vamos lá. Não acabou não, hein, gente? Não cansa não, viu? Diz o seguinte, ó. Cadê? Eu marquei aqui, tá? Só um minuto. Muita calma nessas horas. Aqui. Estão até te chamando de canelinha de fogo, viu, meu irmão? Olha, estou surpreso, viu? Isso lá do Rio de Janeiro. Baruch Hashem. Não quero te desconcentrar, viu? Mas foi inevitável, meu irmão. Veja só. Ele está lá em Malahim, Aleph, 1 Reis, capítulo 12, correto. Versículo 21, diz o seguinte: quando Rehaviam chegou a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 180.000 soldados escolhidos para lutar contra Israel. A casa de Judá, junto com Benjamim, para lutar contra a casa de Israel. Terrível, olha o acúmulo do absurdo. Terrível. Aí, no entanto, veio a Shemaiah, o homem de Deus, estava esta palavra para, né, do homem de Deus para fale a Rehaviam, o filho de Shilomon, rei de Judá, e toda a casa de Judá, e a Benjamim, e a todos os restantes do povo, diga-lhes que isso é o que Adonai diz: vocês não devem subir para lutar contra os seus irmãos. Agora, vejam só, nós vamos entender. Não adianta eu falar de uma coisa, claro, e vocês não entenderem o contexto. Eu estou resumindo ainda, claro, tá? Perfeitamente. Estou resumindo. Então, veja. Por que os irmãos estavam guerreando um contra o outro? Havia uma inveja de poderes. Ou seja, aquele ali veio da dinastia de Davi. Esse não veio. Então, ele tem que governar entre nós. Sempre havia esses conflitos. Sempre os reis de Israel fizeram o que era mal diante do Eterno, levando o povo a pecar. São momentos raros em que o povo de Israel viveu obedecendo às mitzvot, os mandamentos do Eterno. A ponto de chegar eles querer fazerem guerra. Então, quando você ouvir casa de Yehudá, casa de Israel, são dois reis que às vezes moravam perto um do outro, ou às vezes estavam distantes, porque não se davam. Yehudá queria ser o mais intelectual de todos. Realmente, eles se destacaram no ensino,
Tanto é que todo judeu, eu estou segurando a Bíblia aqui, que um judeu escreveu. Eu estou segurando o livro aqui de Flávio José, porque Flávio José também era judeu, era descendente de Israel. Eu estou segurando outro livro aqui, que é de judeu também. Eu estou segurando outro livro aqui, porque é de judeu. Então, o Judá, ele se destacou nos ensinos. Isso aí a gente não pode alegar. Isso é fato, Baruch Hashem, por isso. Se não fosse isso, jamais. Mas, porém, havia uma inveja de poderes, corrupção, né, lascívias, idolatria, feitiçaria, prostituição, adultério, e era demais. Quando chegamos na época de Yeshua, Yeshua encontra esse cenário corrompido. As tribos de Israel estavam dispersas. Só quem estava ali era o rei de Jerusalém, na realidade era Jerusalém que não tinha rei, e o rei de Jerusalém, a qual era Herodes. Já colocaram um gentio para governar. Olha como estavam. Veja como corrupto. Então, quando Yeshua chega, ele encontra esse cenário. Esse cenário. E diz o seguinte: a diferença, olha só, o rei do sul, chamado de rei de Erudá, reino do sul. Quando você vê nas escrituras, rei do sul é rei de Judá, composto das tribos de Erudá e Benjamim. Benjamim, meus irmãos, é o irmão preferido de Yehudá. Lembra que eles falaram lá, quando Yosef pediu, ó, deixe Benjamim aqui e traga seu pai? Ele falou, não, meu senhor, desculpe, mas deixa-me ficar no lugar do menino, porque se nós não levarmos o menino para o meu pai Yaakov, ele vai morrer, porque nós já perdemos um irmão, que era ele mesmo, Yosef, né? E aí Yosef saiu, foi chorar, aquela coisa toda, ele voltou, enxugou as lágrimas e falou, tá bom. Isso mostra que Benjamim nunca saiu, está colado com Yehudá. E era chamado Reino do Sul. O Reino do Norte é constituído da casa de Efraim. Teve 20 reis, olha só, o reino de Israel, casa de Efraim, teve 20 reis, e todos eles foram idólatras. Lembra do sangue? Ai, o Rashi, um dos maiores comentaristas do judaísmo, da Torá, ele fala, o pecado serve o eterno. O pecado serve o eterno, o mal serve o eterno. Então, gente, é muito assim, você entende, fala assim, como que pode, né? Uma mistura. E todos os 20 reis foram idólatras, levando o povo a abandonar a Torá e a se prostituir perante outros deuses. Um sincretismo religioso muito forte invadiu o reino de Israel, que praticou atos abomináveis aos olhos do Eterno em meio a um ambiente totalmente pagão. Eu vou deixar agora o irmão Moré Fábio Pires fazer um parâmetro aí, e aí a gente dá continuidade. Então nós estamos hoje na nossa live, no dia 18/10, com o Moré Gleidson Ferreira, mais conhecido como Hatikva Ben Avraham, da Beit Netzer Efraim, com o tema As Duas Casas de Israel. O foco, o cenário que ele está colocando aí, vamos colocar assim, é já para situar a muitos dos irmãos que desconhecem esse assunto, né? E dizer também que a chamada Israel do Norte, depois ele vai comentar, né, se tornou, na verdade, lá o reino de Samaria, né, dos samaritanos, que eles tinham uma terrível rixa com os judeus. E Yeshua até fala da parábola do samaritano. Isso vai ser colocado e comentado aqui. Não quero adiantar os temas. É só para os irmãos saberem do que exatamente nós estamos falando. Tá? Então, Israel do Norte, ou a antiga Israel do Sul, mais conhecido como Reino de Yehudá. Por que esse tema é importante? Porque espiritualmente,
para aqueles que creem muito pouco nas coisas do mundo espiritual, ou que lidam muito pouco com as coisas do mundo espiritual, ou que não tem os nossos irmãos cristãos que estão nos acompanhando e respeitamos e amamos a todos eles, ou cujos líderes cristãos do movimento do sistema católico protestante, como eu costumo dizer, não tratam desse assunto em nível espiritual, os efraimitas da Israel do Norte verdadeiramente se transformaram em nós mesmos, os dispersos, e que estamos hoje fazendo teshuvá. Então quando a gente fala assim, poxa, eu estou no judaísmo messiânico, aí a pessoa fala, já rebate porque ela ouviu muitas coisas lá de outros, eu vou chamar de youtubers, tá? Porque eu não sou youtuber, nem o Moré Gleitson. Qual é a diferença entre aquele que dá estudos da palavra do Eterno e aquele que é youtuber? O youtuber quer aparecer, ele quer fazer um público, ele quer fazer uma legião, uma multidão de seguidores e não admite ser contestado no seu pensamento. Então nós temos youtubers no mundo secular e nós temos youtubers no mundo religioso. Pasmem, inclusive na Teshuvah. Ponto. A nossa função aqui é passar a palavra do Eterno. Não monetizamos nada, não temos narcisismos e vaidades. Tanto é que eu estou aqui dentro do meu canal, como eu comentei, passando a palavra, fazendo isso com o Moré Gleidson, que é um prazer imenso. Amanhã teremos a palestra do Yashar e assim por diante. Por quê? Nós temos que honrar o próximo, honrar o estudo do próximo, porque creio eu, penso eu, que fazemos parte do mesmo corpo de Mashiach. Mas muitas pessoas não pensam assim. Então, lideranças e membros do judaísmo messiânico, do judaísmo nazareno, vão falar assim, não, mas o fulano de tal crê na cosmologia hebraica, leia-se terra plana. Não, mas ele crê no nascimento não virginal de Yeshua, né? Não, mas ele crê realmente na mortalidade ou na imortalidade da alma. Olha, essa pessoa vai ficar de escanteio, não merece estar conosco, porque ela pensa diferente de nós. Isso chama-se sectarismo. O sectarismo é um autonivelismo para apenas dizer que aquilo que você pensa, aquilo que você retrata, é uma verdade absoluta. Então tomem cuidado, irmãos, com os youtubers, tá? Aqueles que, por exemplo, denegrem os judeus, aqueles que vilipendiam, não é? Aqueles que sorrateiramente também, inclusive, falam mal das doutrinas judaicas. Nós deixamos isso claro também, e eu deixo isso claro, isso é muito importante. Alertar os irmãos, né? Para quê? Para que os irmãos pesquisem, para que os irmãos corram atrás de tudo aquilo que está sendo falado, inclusive. Tá? E por que nós adotamos o judaísmo em si? Porque não existe um efraimismo, ora. Existem irmãos que se declaram israelitas, os respeitamos, mas não existe nada organizado. Aí a pessoa começa a fazer, na verdade, começa a cumprir o Shabat da maneira que ela quer. Eu vou pegar o calendário tal, a doutrina tal, eu não vou pensar desta maneira, porque, irmãos, existe um modelo, um padrão que nos foi dado. Romanos 3:2, eu nunca canso de mencionar, eu sou até chato para mencionar isto. E aos judeus foram dados os oráculos do conhecimento do Eterno. Shaul Hashalia, prestem muita atenção, porque eu sei que há pessoas competentes também assistindo esta live. O apóstolo Paulo, Shaul Hashalia, não disse, e aos efraimitas e aos dispersos foram dados os oráculos do conhecimento. Não! Foi dado aos judeus, da tribo de Erudá, de Israel do Sul. Então conformem-se com isso. Existem irmãos, meu amado irmão Gleidson, que são israelitas, olha só, que guardam o Shabat, que usam talit, que têm barba longa, que até usam kippah e que descem a lenha no judaísmo. Não é assim, irmãos. Nós temos que ter bom senso. Podemos fazer críticas? Claro que sim. Tudo é passível de crítica, é óbvio. Mas, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado, porque o padrão que nós temos é um padrão que já está ao longo do século. O Moré Gleidson citou o Rashi. Moré Gleidson tem livros feitos por judeus. Não tem livros feitos por efraimitas, por dispersos das tribos de Israel, porque isso não existe. Isso não foi ainda refeito, não foi restaurado. E Yeshua vai voltar também para isso, para restaurar todas as tribos. E muito provavelmente
talvez não perdure o modelo judaico que nós conhecemos, não é? Da doutrina de Abraham, Isaac, Jacob. Ele vai restaurar todas as coisas. Mas é isso que nós temos hoje, né? É esse tema que nós temos dos homens que andam de branco e preto, mas não existe só homens que andam de branco e preto. Existem os iemenitas, os judeus norte-africanos com roupas coloridas. Pesquisem. Isso é muito importante. Mas esse assunto, para mim, daquele que está comentando, este assunto é o assunto mais importante que nós estamos tratando depois do assunto da salvação de Yeshua HaMashiach, porque a salvação vem dele. Aí não importa grego, não importa colombiano, nem chinês, nem iemenita, nem australiano, todos vão se render à palavra de Yeshua. E isso é muito importante que a gente deixe claro, para que as pessoas não pensem assim, poxa, mas eles só falam de doutrina judaica, só falam de Talmud, nem Talmud a gente fala, só falam de Torá, só falam dos mistérios. Não, 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 calma. Nós falamos de Yeshua, a salvação vem através dele, de Jesus, que o cristão conhece como Jesus, que também será salvo, proporcionalmente ao seu conhecimento. Mas espera um pouquinho. Yeshua veio para trazer a restauração. Por que ele disse, eu vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel? Gleison vai falar isso. Eu só menciono, tá, irmãos? Que a palestra é dele. Então, isso aí, nunca no cristianismo, salvo raras exceções de algumas igrejas, foi explicado para nossos irmãos. Quem são as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ah, são os gentios. Mas por que são os gentios? De onde provêm os gentios? Os gentios nasceram como? Igual batata do nada, igual mamona que você tem a terra lá e você não joga semente, nasce do nada? Não, irmãos. Tudo existe um porquê. Este é o ponto. Então eu defendo lives assim porque a gente preza aqui principalmente pelo bom senso. E há muitas pessoas que falam qualquer coisa, né, vomitam palavras, inclusive, que é o que eu tenho mais visto, e querem notoriedade. Cuidado com essas pessoas, irmãos. Por favor, pelo amor do eterno. Tá? E aqui o nosso compromisso é, não somos os donos da verdade, o nosso compromisso é verdadeiramente trazer os temas para vossas reflexões. Volto com o nosso querido irmão, hoje o tema As Duas Casas de Israel. Shalom. Então, conforme você disse, eu vou emendar, está escrito lá em Oséias, Baruch Hashem. capítulo 10, versículo 8, e capítulo 9, versículo 17. Diz o seguinte: Efraim mistura-se com os povos. Israel é devorado. Agora, eles estão entre os gentios. Eles se tornaram nômade entre os gentios. Desculpa. Veja, os efraimitas foram assimilados às nações. Incorporaram os costumes idólatras e perderam totalmente a identidade israelita. Atualmente, os descendentes da casa de Efraim são pessoas que não conhecem suas origens e, de fato, acham que são gentios. Perfeitamente, é isso mesmo. Então, veja só. Agora vocês entenderam por que Jacó abençoou Efraim primeiro? Porque os últimos serão os primeiros. Disse Yeshua. Disse Yeshua, exatamente. Os últimos serão os primeiros, tá? Existe uma outra profecia que se refere ao seguinte: Efraim, eu não sei, não deu tempo para marcar, mas eu vou falar na próxima. Efraim, Efraim será como multidões de peixes. Multidões de peixes, exatamente. Aí Yeshua disse para os discípulos: Eu vos chamei para seres o quê? Pescadores de homens. Oh, maravilha! Como tudo se encaixa, não? Não tem todas as escrituras estão em harmonia. É porque não conhecem as escrituras. É porque não querem estudar, irmão. Eles querem colocar o véu na mente das pessoas. E aqui nossa função é retirar esse véu, tá? Na maneira mínima possível, não é? Aí está escrito o seguinte: Cadê? Não é aqui, não. Não na próxima, eu leio. É isso aqui. Diz o seguinte: olha,
Eu tomarei a vara de Yosef, isso está escrito lá em Ezequiel, capítulo 37, e Ezequiel, capítulo 37, versículo 18, diz o seguinte: Eu tomarei a vara de Yosef, que está na mão de Efraim, junto com as tribos de Israel. Isso aqui está escrito mesmo, gente. Dá uma olhada aqui. Baruch Olha Hashem. aí, ó. Que bênção. Eu me Repita para alegro nós. demais. Repita para nós, irmão, a citação aí no Tanar, por favor, Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, versículo 18. Diz o seguinte: 37, Eu 18. tomarei, Baruch Hashem, Baruch eu Hashem mesmo. tomarei a vara de Yosef, de José, que está na mão de Efraim, junto com as tribos de Israel, que a ele estão agregadas. Gente, parece que, meu Deus do céu, e a porém junto com a vara de Erudá. Baruch Hashem. Que o Espírito do Eterno fale nos nossos corações nesse momento, queridos. Baruch Hashem. E farei deles uma única vara, de forma que se transformem em uma só em minha mão, o cetro. Baruch Hashem. Tá escrito isso aqui mesmo, gente. Tá. Os profetas sabiam o que falavam. Os profetas, por isso que Israel tem que pecar. Israel tem que se dividir, porque senão ele não alcançava a gente, o amor que o Eterno tem para contigo, meu irmão e minha irmã. Por causa do tropeço deles é que você foi acolhido. Baruch Amém. Hashem. Amém, amém. Baruch Hashem. Se não fosse pelo tropeço deles, você não estaria aqui falando e me ouvindo. Nem eu, ninguém. Ninguém, aliás. Por causa do amor de Hashem. Amém. Baruch Hashem. Por você que é feio ou bonita, nariz torto, é vesgo, você se acha feio, gordo, magro. Por causa de você, o Eterno fez Israel pecar. Ele induziu Israel ao tropeço, para que ele desse imagem, para que se espalhassem, e desse imagem para que nós viéssemos entrar. Baruch Hashem. Tem mais coisa, tem mais coisa. Tem as profecias de Flávio José. Flávio José pegou, colocou, comentou sobre isso. Está aqui, ó, de Flávio José sobre Jeroboão, a divisão das tribos naqueles anos, porque senão vai aqui. Então, houve a divisão. Flávio José comenta que foi aquele episódio, aquela situação. Lógico que ele tinha os escritos antigos, não tinha nada de enxerto de igreja católica, então ele sabia muito bem o que estava falando. Então isso é maravilhoso. Agora eu vou para o mais extraordinário agora. Tá acabando aí a live? Tá acabando, né? Mais ou menos. Temos um tempinho ainda. Estamos quase então tá bom. Tá, né? Então vamos lá. Agora segura aí na cadeira, hein? Ah, meu pai. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vamos lá. Tá, aqui. Veja. Gueliana, capítulo 7. Apocalipse 7. Segura aí. Uhum. Segura aí. Eu vou ler do 4 em diante. Diz o seguinte: Eu vi quantos haviam sido selados, 144 mil de todas as tribos do povo de Israel. Perfeitamente. Todas as tribos do povo de Israel, 144 mil. Aí ele vai falando. Da tribo de Yehudá, 12 mil. Da tribo de Reuven, 12 mil. Da tribo de Gad, 12 mil. Da tribo de Axé, 12 mil. Da tribo de Naftali, 12 mil. Da tribo de Manassé, 12 mil. Da tribo de Simeão, 12 mil. Da tribo de Levi, 12 mil. Da tribo de Tsacar, 12 mil. Da tribo de Zebulon, 12 mil. Da tribo de Yosef, 12 mil. Da tribo de Benjamim, 12 mil. Qual é a que está faltando aí? Dan. Qual é que está faltando?
Efraim. Cadê Efraim aí? Agora vem. Depois disso olhei e diante de mim estava uma multidão grande demais para ser Contada. contada. Exatamente. Ninguém podia contar. Verdade. Abençoarei a tua semente, Abraão, de toda a nação, tribo, povo e língua. Eles estavam em pé diante do trono e do cordeiro, com Baruch. vestes brancas e segurando palmas e clamando: a vitória pertence ao nosso Deus. Baruch Hashem. Ele só não colocou aqui porque é mistério. É claro, obviamente. Você tem que decifrar, mas é Efraim, gente, tá? Efraim, é verdade. Concordo plenamente. Eu citei, inclusive, Dan, e nós estávamos estudando, inclusive, uma semana retrasada aqui na nossa congregação, irmão, de que Dan se verteu para a feitiçaria, né, para a prostituição, se verteu, inclusive, para contra os filhos de Israel, e ela não é mencionada. Só que há estudos aí de dois sábios, eu esqueci o nome deles, inclusive está isso marcado no Talmud, de que Dan, de alguns remanescentes de Dan que se arrependeriam e viriam, na verdade, muito provavelmente, misturado aos da tribo de Efraim. Isso é uma suposição que eu estou colocando, mas esse estudo ele existe, tá? De que nem todos da tribo de Dan que foi rechaçada, né, por, inclusive, se verterem ou se converterem ao satanismo, tá? Mas alguns se arrependeriam e teriam, na verdade, aí a misericórdia resta do Eterno e que provavelmente poderiam estar misturados aí junto com os efraimitas, estando nas nações dos povos. Só um pequeno detalhe. Meus queridos, a nossa live de hoje com o Moré Gleidson Ferreira, da Beit Netzer Efraim, o tema As Duas Casas de Israel. Esta live ficará gravada. Aliás, já está sendo gravada e ficará no nosso IGTV da página @fabio73book. Acompanhe. Para aqueles que chegaram agora, tá? Acompanhe essa live. Para mim, a melhor live que nós fizemos aqui. Que é nós não, quem fez foi o Moré Gleidson. Quem expôs foi o Moré Gleidson. Eu apenas como um simples e humilde moderador aqui junto com os irmãos. Então nós agradecemos essa primeira parte, porque nós vamos ter a segunda parte, né? É um tema também muito importante para que a gente faça, Gleidson, aí sim, a gente a gente pode fazer juntos, lá dentro, ou da página Judaísmo Nazareno SP, ou fazemos lá no canal Fábio Pires, no YouTube, para a gente poder também, de repente, fazer uma divulgação maior, né? Sempre vertendo isso, convergindo isso para o eterno. Por isso que eu comentei desse problema, né, das pessoas que querem fama. Afastem-se disso, irmãos, por favor. Por favor, estão aí, inclusive, comercializando a palavra da restauração do eterno. Isso é feio. Eu não gosto desse tipo de coisa. Eu acho que isso é algo muito pequeno, né? O eterno precisa ser o centro de todas as coisas. Então, recomendo que os irmãos botem a mão na consciência nesse sentido. Não estamos dizendo aqui, vejam apenas o nosso trabalho. Não, existem irmãos idôneos com trabalhos maravilhosos. Nós sabemos isso. O Neemias, do canal Verdade Revelada, é um deles. O próprio trabalho do Moré Gleidson Ferreira no Judaísmo Nazareno SP e alguns outros trabalhos muitíssimo interessantes também, né, que não me vem agora à memória, mas a gente fala lá no nosso podcast. Então, irmãos, deem atenção para uma mensagem que realmente fala sobre restauração, de que aponta para o eterno, para a vontade do eterno, que aponta para a salvação mediante a Yeshua HaMashiach, que vai, na verdade, nos trazer de volta a tudo isso. O mundo será diferente, tá, irmãos? O mundo será completamente diferente. Hoje, inclusive, só que eu não vou falar o horário porque eu não tenho horário ainda. Nós vamos fazer uma live especial lá no canal Fábio Pires, uma mensagem especial dessa semana, tá? Eu vou deixar marcado lá na chamada lá do YouTube. Nós vamos continuar a falar sobre o assunto da nova ordem mundial, tá? As coisas estão apertando. Nós estamos tendo esses problemas agora, inclusive com a pandemia, né? A medida da chamada vacina, eu falo mesmo, não tem problema nenhum.
eu acho que isso não vai trazer nenhum tipo de problema. Eu falo a palavra vacina, tá? Ok? E isso, nós vamos também falar um pouquinho sobre isso, mas mais acima, nós vamos falar do que está em oculto por detrás desses grandes planos, só que com uma diferença. Além da gente falar sobre esses temas, nós vamos falar sobre como nos preparar para esses temas e como nos preparar espiritualmente para isso. Porque existem muitos canais que falam sobre os fatos, mas se esquecem de dizer e colocar as pessoas como que elas devem se preparar, como que elas devem regrar as suas vidas. É isso que eu vejo que está faltando, inclusive. Então acompanhem hoje no canal Fábio Pires. Não vou dizer horário, porque não tenho horário ainda, tá, irmãos? Eu vou estabelecer a minha agenda aqui direitinho, que eu tenho uma série de coisas para serem feitas, inclusive. E nesses próximos trabalhos também nós vamos contar com a participação do Moné Gleidson, que eu vou convidá-lo, e de outros, Moroto também, o Yachar, o Marlon Ricardo e outros também que estarão certamente conosco. Meu querido irmão, muito obrigado. Tuas considerações finais para essa live, parte 1, né? Se o Eterno permitir, semana que vem continuaremos a falar sobre esse assunto. Divulguem esse trabalho, repassem essa mensagem, repassem essa mensagem para vossos líderes nas congregações protestantes. Por favor, em primeiro lugar, para os pastores, presbíteros, diáconos, muitas dessas pessoas estão dormindo, estão em situação vai voltar, não volta mais, irmãos. Então, através de mensagens como essa, que são mensagens libertadoras, a pessoa pode, né, ser rua como aqui, para que abram os olhos e venham, porque isso é um fato. Meu querido, por favor, muito obrigado pela presença. Agradeço imensamente. Shalom. Então, Estamos para ouvindo, meu irmão? terminar, Baruch. tá ouvindo? Tá Sim, ouvindo, né? pronto. Eu digo o seguinte, Isaías diz o seguinte, para finalizar, Efraim não terá mais inveja de Erudá, Sim. e Erudá não provocará mais Efraim. Messias se cumpre e que o Eterno abençoe você. A gente vai seguindo em nome de Yeshua Mashiach, Baruch Hashem. Até logo. Muito obrigado. A participação de todos que estiveram aqui. Não vou falar os nomes, porque nossa live já está terminando. Temos um tempinho aqui máximo. Mas muito obrigado. Um beijo no coração de todos os que participaram aqui. O Eterno é bondoso demais em ter colocado esse número de pessoas que nós tivemos aqui. Poucas pessoas, mas fiéis. E que realmente se interessam, né, por um trabalho de um contexto profético, em nível profético, do trabalho, a respeito do trabalho que nós comentamos e falamos sobre isso hoje. Muito obrigado, meu irmão Moré Gleidson Ferreira, um grande abraço, que o Eterno te abençoe, abençoe a tua semana, abençoe a tua família, Beshem Yeshua HaMashiach, que ele nos dê a sua Hesed, né, em todo o momento, que nós possamos também sermos humildes na sua presença. Shalom, shalom, muito obrigado, meus queridos, que o Eterno vos abençoe.